Olá, meus amigos, está chegando mais um episódio, mais uma rodada. Estamos na 24ª rodada do Zuca e Tuga. Eu, Caco da Mota, ao lado de João Almeida Moreira. E olha quantos assuntos temos justamente por causa do Mundial de Clube, por causa da seleção de Portugal, que foi espetacular na Liga das Nações, por causa do Brasil, que está classificado para a Copa. E tem um pouco de tempero também fora de Portugal, tem um pouco um Portugal à la espanhola, uma seleção brasileira à la italiana e tantos assuntos legais, mesmo com o calendário na Europa principalmente parado. O Brasil vai parar agora também por causa do Mundial de Clubes. E a gente já começa, João, falando justamente desta competição, que é muito interessante e que tem um levantamento de que o Botafogo está em um dos grupos mais difíceis, mas também um dos mais ricos, né, João? Tudo bem? Oi, Caco, bom dia, boa tarde ou boa noite a quem nos assiste. É verdade, o Transfer Market, né, que é aquele site conhecido por avaliar todos os jogadores e, por consequência, todos os clubes, chegou à conclusão de que o grupo mais caro é o grupo G, que é o grupo do... Curiosamente, nem se pode chamar de grupo da morte, né, como se costuma dizer. É. Não morte e tal, mas enfim. Mas não é, porque tem dois grandes, que é o Manchester City e a Juventus de Itália, mas depois os outros estão bem mais abaixo, que é o Wydad Casablanca e o Al Ain dos Emirados Árabes. Só que o Manchester City e também a Juventus, sozinhos, conseguem fazer com que esse grupo seja considerado o mais valioso. Já falando de clubes brasileiros e portugueses, aquele que está no mais valioso é o Botafogo, que está no segundo, que é o, logo a seguir a esse G que eu falei, que é o segundo mais valioso, que é o por razões óbvias também, né? Inclui Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, o próprio Botafogo e o Seattle Sounders. Ou seja, é o segundo grupo, em teoria financeira, vamos dizer assim, mais difícil do Mundial de Clubes. Ou até, em teoria mais esportiva, acho que até que é mais difícil do que o outro, porque Manchester City e Juventus devem passar com relativa facilidade, pelo menos à partida, porque os outros adversários estão uns furos mais abaixo. Enquanto que aqui é evidente que Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain são os favoritíssimos desse grupo, mas o Botafogo tem uma palavra a dizer, e até o Seattle Sounders, por jogar em casa, também pode ser protagonista de uma surpresa. Mas ainda nessa lista, depois o terceiro grupo mais caro é o grupo H, e depois é que aparece um outro grupo também caro, envolvendo portugueses ou brasileiros, que é o do Benfica, o grupo C. O grupo C que tem, além do Benfica, o Bayern Munique, poderosíssimo, o Boca Juniors, sempre com jogadores argentinos bem avaliados, porque são jovens e que podem a qualquer momento ir para a Europa jogar em clubes ainda maiores, e depois o Auckland City, que é o time mais fraco, em teoria, do grupo, Auckland City da Nova Zelândia, que joga no campeonato australiano. Né? O campeonato australiano inclui os dois principais, às vezes três, clubes da Nova Zelândia. O Flamengo Sim. está no grupo D, no grupo D, que é o quarto mais valioso, que é o grupo de, além do Flamengo, o Chelsea, né, que tem muito jogador jovem de bem avaliado, o Esperance de Tunis, clube tunisiano, e o Los Angeles Futebol Clube dos Estados Unidos. Depois, há o grupo E, que não tem nem portugueses nem brasileiros, e o grupo que tem um português e um brasileiro, que é o grupo A, de Palmeiras e Porto, é o segundo menos valioso. Sendo que o menos valioso de todos é onde está o Fluminense, o grupo F, que é, além do Flu, tem Borussia Dortmund, que é um clube forte, fortíssimo, mas não é de topo, 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 topo. E depois os outros dois são times de um nível abaixo, que são o Ulsan, da Coreia do Sul, e o Mamelodi Sundowns, crónico campeão da África do Sul. E a Portanto, gente, sim, continua, cai. e a gente tem, então, uma questão econômica que nem sempre reflete na parte técnica. Claro. E aí a gente pode observar que, para mim, o mais difícil e acaba tendo um desequilíbrio sendo da morte, que todo mundo está concordando, é esse
principalmente pelo que representa hoje o PSG, muito forte como campeão europeu, o Atlético de Madrid, que se quiser ser competitivo com o Simeone, é sempre uma equipe muito forte para a competição, não é um adversário muito legal de pegar em grupo, é um adversário que, se ele não se classifica, ele vai tirar pontos, ele vai incomodar, e é uma equipe muito forte sempre na Espanha, e aí é um problema para o Botafogo, porque ainda estreia contra o Seattle, que joga em casa, e isso sempre é um fator a ser respeitado, e a estreia sempre tudo é novo, né? É uma competição nova. Depois que a gente teve o Mundial, aquele que tem semifinal, não esse, mas aquele de edição a cada 3 anos, e agora teremos esse a cada 4, que é uma Copa do Mundo de futebol, sempre aquele primeiro jogo é complicado, e tanto que alguns brasileiros já andaram derrapando naquele primeiro jogo, porque é uma estreia numa competição diferente de fazer um jogo único contra um europeu, como era antigamente, e aquilo facilitava, porque ninguém poderia se conhecer, sabendo como é que ia jogar naquela competição, porque ela é muito isolada do calendário. E essa é a minha dúvida, a grande dúvida, João, para tudo em relação aos europeus, como eles vêm para a competição, em final de calendário, e como chegam os brasileiros preocupados com o que vem pela frente no seu calendário. Talvez pisando, usando uma expressão, pisando em ovos, assim, na questão física. O Renato falou muito disso no Fluminense, que para mim foi uma vacina, que ele sabe que o Fluminense não é tudo aquilo em termos de elenco e financeiro também, para bater de frente com algumas potências, inclusive do Brasil, que o Flamengo e o Palmeiras são as grandes potências do futebol brasileiro. O Botafogo tem sido também, tanto que é o campeão da América, e volta a investir forte. Mas aí a gente pula para um. Eu nem coloquei aqui o nosso. Ah, coloquei sim, né? O Mundial Botafogo Grupo Rico. Aí vamos para um braço de ferro para falar um pouco, assim, tecnicamente, de um dos jogos que é um mais interessante e emblemático para nós, porque é a primeira vez que nós teremos, desde que a gente iniciou o canal Zuca e Tuga, que fala de futebol português e brasileiro e conexões entre os dois países. E não há conexão maior do que esse enfrentamento do Palmeiras, que para mim tem condições de ser campeão desse grupo justamente por esse confronto. Tem o Inter Miami também, mas eu vejo sempre o Inter Miami muito bom, com Messi, Suárez, companhia, na frente, mas não gosto do Inter Miami atrás. A defesa do Inter Miami se atrapalha, não é uma equipe defensivamente forte, né? Então o Al Ahly também é outro que pode até surpreender o próprio Inter Miami já na estreia. Para quem está nos vendo aí, é no sábado, 9 horas da noite, pode ter passado para quem já viu o episódio, e a estreia do Palmeiras no domingo, 7 horas, contra o Porto, onde nesse duelo entre Estevão e Rodrigo Mora, eu vou ficar com o português. Eu tenho a dar o algo diferente e desconhecido, principalmente para o futebol brasileiro. Eu tenho ouvido os debates pelo Brasil e, claro, os caras pegam um recorte, mas não tem visto os jogos do Porto como a gente acompanha. Eu, principalmente, comentei muitos jogos do Porto nessa temporada pela ESPN. E eu me apaixonei por esse jogador. Eu acho um jogador fantástico. E em um primeiro momento eu achava até um exagero que se apontava pelo porte físico dele. O cara, para jogar com a altura que ele tem que ser muito bom jogador. E ele é espetacular. Ele é acima da média. Ele me impressionou com a idade que tem. O Estevão já teve sua chance na seleção, pode crescer muito, indo para a Europa também, Chelsea. Mas eu vou ficar com o Rodrigo Mora, e não sei se você vai defender o Estevão, o brasileiro, para ficar um braço de ferro, um de cada lado aqui, para a gente ficar. Eu vou pegar também numa palavra que você disse aí que é interessante, que é que o Rodrigo Mora é meio desconhecido aqui no Brasil. Eu acho que esse lado desconhecido, esse lado meio misterioso, é o que mais atrai nesse Mundial de Clubes. Porque no Mundial de Seleções, hoje em dia, quando começa o Mundial de Seleções, já todo mundo, de todo lado, conhece a Coreia do Sul de trás para frente, a Nigéria de trás para frente, já para não falar do Brasil e da Alemanha, das principais seleções. Há pouco mistério hoje.
Eu lembro quando comecei a acompanhar futebol, ali talvez a minha primeira Copa do Mundo era de 82, ninguém sabia como é que a Argélia jogava. Ninguém fazia, a Argélia que ganhou da Alemanha, inclusive, talvez por falta de conhecimento da Alemanha nessa Copa. Camarões foi uma surpresa. Outras seleções, Honduras também surpreendeu. Naquela altura havia meio que mistério. O Mundial dos Clubes, hoje em dia, mesmo estando nessa era da globalização em que basta clicar uma tecla e a gente pode ver todos os jogos no último ano do Al-Ahly, ou do Ulsan da Coreia, ou até do Auckland City, etc. Apesar disso, acho que há um pouco de mistério, porque ninguém acompanha muito. E aí esse lado misterioso, que inclusive você usou essa palavra desconhecido para um jogador do Futebol Clube do Porto, que é um clube importante, né? Mas que realmente ainda não está muito, ainda não jogou nenhuma Copa, ainda é meio que desconhecido. Vai ser interessante para o futebol brasileiro conhecer o Rodrigo Mora. Eu acho que o futebol português está mais a par do Estevão, porque o Estevão, entretanto, já foi à seleção, já é um jogador que já foi vendido, né, para o Chelsea, enquanto que o Rodrigo Mora ainda não foi negociado, ainda está no Porto. O Estevão já foi vendido para o Chelsea, isso obviamente aumenta o interesse no Estevão e o conhecimento que sei sobre ele. E voltando ao braço de ferro, sim, eu vou eleger o Estevão, porque acho que é um jogador um pouquinho mais pronto. Não vou dizer que ele é mais velho, só porque ele é 11 dias mais velho que o Rodrigo Mora. Eles estão muito perto ali na idade. Ou seja, quando o Rodrigo Mora nasceu, o Estevão era um bebê de 11 anos, de 11 dias. Então eles são muito próximos, mas acho o Estevão um pouquinho mais com mais tempo de Palmeiras do que o Mora tem de Porto, apesar do Mora nessa temporada realmente ter arrebentado, como você falou, foi talvez o melhor jogador do Porto, né? Um jogador de 17 anos num clube daquela dimensão, se assumir como o melhor jogador do clube é realmente extraordinário. Mas o Estevão também é o melhor jogador do Palmeiras, provavelmente, né? Já tem seleção, já tem uma temporada e meia, mais ou menos, de Palmeiras, por isso eu ponho um pouquinho à frente. Entretanto, e só para concluir, depois de passar a palavra a você, só dizer que, pelas minhas contas, do ponto de vista oficial, este é apenas o segundo jogo entre clubes portugueses e brasileiros da história. Porque, tirando a final da Libertadores, Benfica-Santos, em 62, foi ganha pelo Santos de forma categórica, né? Ganhou na Vila Belmiro 3-2, e depois no Estádio da Luz, o Benfica de Eusébio, que era uma equipe extraordinária, talvez a melhor equipe europeia daquele tempo, acabou por se mostrar menos extraordinária do que o Santos de Pelé, que acabou por ganhar 5-2. Foi uma melhor de 3, né? Não, era a melhor de 3 se houvesse vitória de cada um, né? Aí, independentemente do número de gols. Mas ali, o Benfica não teve isso, então. como o Santos ganhou, teve com o Benfica no ano anterior, porque ganhou uma do Penharol e o Penharol ganhou outra. E o Penharol eu fiz essa confusão aí, tá. Então o é que o Santos Penharol não que foi teve uma necessário. melhor de 3. Isso, no Santos não foi necessário, porque o Santos ganhou as duas, então já não era necessário a melhor de O 3. Santos do Pelé também, o Eusébio é um baita jogador, mas o Pelé e o o Benfica Santos era espetacular, era uma seleção também. o Benfica de Eusébio era excelente, tanto que ganhou do Real Madrid na Taça dos Campeões Europeus, como a gente chamava, né? Não Liga dos Campeões ainda. Tinha, além de Eusébio, tinha o Coluna, o José Augusto, o Simões, que eram jogadores históricos do futebol português e europeu. Só que o Pelé e o Coutinho e o Bengalvi, o Dorval e o Pepe e tal, chegaram lá e fizeram 5-0 em cima do Benfica, e depois o Benfica reduziu para 2-5 para ficar um pouquinho menos feio, mas a verdade é que foi o único confronto oficial. Pode-se falar que houve outro confronto oficial, né, naquela célebre Copa Rio de 51, que o Palmeiras gosta de considerar mundial, porque ganhou, né? Entre o Sporting, que era a melhor equipe da época em Portugal, em 51, que jogou com o Vasco no Maracanã e também foi goleado por 5-1 pelo Vasco da Gama, que era conhecido pelo Expresso da Vitória naquela época. Era a base da seleção de 50, né? Que chegou à final, do Brasil, que chegou à final, uma grande desilusão, mas chegou à final. E era com esses jogadores todos, dos base da seleção de 50, que o Vasco ganhou 5-1 do Sporting. Mas essa competição não é considerada pela FIFA oficial. Já foi, depois deixou de ser, enfim, aquela controvérsia toda que os palmeirenses conhecem de cor e salteado, e os rivais do Palmeiras também conhecem de cor e salteado, mas a verdade é que não é oficial. Portanto, posso dizer que este Palmeiras-Porto, de domingo, depois da manhã, ou amanhã, ou de ontem, consoante nos estiverem a ver, é talvez o segundo jogo com a chancela da FIFA envolvendo portugueses
contra brasileiros. E eu dou favoritismo ao Palmeiras, acho que é uma equipe bem mais pronta do que o do Porto. E em relação ao nosso braço de ferro voltando, acho que o Estevão está uns milímetros, uns centímetros à frente do Rodrigo Mora nesse momento. O futuro logo dirá qual deles dois é que explodirá ainda mais. Eu sempre falo disso por ter raízes gaúchas, né? E um estádio de Copa do Mundo, de 2 Copas do Mundo. Na verdade, o Porto Alegre, o Internacional com 2 Copas do Mundo, um no Estádio dos Eucaliptos e outro no Beira-Rio. A Copa do Mundo, que foi inaugurada em 69, um jogo contra o Benfica. O primeiro gol da história do Beira-Rio é de Claudio Miro, um grande centroavante do Internacional, mas o segundo gol é de Eusébio. Eusébio marca o segundo gol da história do Estádio Beira-Rio, ou seja, o primeiro estrangeiro a marcar um gol no Estádio Beira-Rio é Eusébio. E depois tem um gol do Gilson Porto, o Internacional ganha o jogo por 2-1. Não é um jogo oficial, né? Não é um confronto, mas tivemos esse Benfica e Internacional, ou Internacional e Benfica, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Isso é muito legal na história que a gente tem do futebol português e brasileiro. Para interromper, mas sim, esses jogos amistosos eram relativamente comuns depois dos anos 80, etc. Eu lembro de assistir no estádio da Alvalade do Sporting jogos contra o Vasco, contra a Portuguesa, não As lembro excursões, né? as Tinham excursões. excursões. Os times brasileiros aproveitavam para ir lá, ganharam uns cachês e tal, e eram jogos interessantes, mas obviamente muito levados pouco a sério, pelo menos pelos clubes portugueses, porque era só ali de pré-temporada e tal, só com 8, 9 substituições e tal, não eram importantes. Acho que o oficial realmente esse é o segundo, esse Palmeiras-Porto, né? Eu até pego um gancho disso. Eu sou muito favorável daquela mistura da Libertadores com a CONCACAF um pouco, alguma coisa assim. Se não tiver um melhor de 4, eu sei que o calendário não dá muito tempo para algumas coisas, mas quem sabe há 4 anos, ou inventar algum torneio com alguma data histórica em relação à cultura, à história de algumas regiões, juntando Ásia e África, Europa e África, não sei, mas podendo ter essa possibilidade exatamente do que você falava, João, ou em Copa do Mundo que a gente cruza as seleções, mas os clubes terem essa oportunidade de enfrentar, não ficar anos penando, né, para buscar um jogo contra um clube europeu, mas agora no Mundial você ter vários confrontos interessantes E e legais demais. aproveitando, desculpa interromper-te, mas aproveitando inclusive por seleções, né, nessa fase de qualificação, de classificação para a Copa do Mundo, bem que a FIFA poderia ter pensado em juntar com o CACAF com o Conmebol. E por que eu digo isso? Porque o grupo da Conmebol é brincadeira, né? 10 times, 6 apurados direto e um ainda para repescagem, portanto estamos esses 2 anos aqui apenas para jogos, apenas para eliminar 3. Bem que podia ter, uma vez que a competição vai ser na CONCACAF, né? Vai ser com os Estados Unidos, México e Canadá já Já apurados. classificados, Bem que podia ter juntado com o CACAF, com o Comembol, enfim, eu sei que não é fácil, porque são confederações à parte e tal, seria logisticamente e financeiramente, enfim, e politicamente difícil. Mas teria sido melhor fazer em grupos, mais grupos com mais gente, e a gente ver, sei lá, o Brasil num grupo com Honduras, Uruguai, etc. Enfim, fazer com que houvesse pelo menos umas 20 seleções para apurar umas 6 ou 7, né? Porque 10 para apurar 7 aqui na Comembol, ou 7 podem ser 6, a Venezuela, ou quem ficar em 7 não se apurar, acho que não é um pouco contra a natura, né? Você tem um grupo de 10 e apurar 7, né? Não adianta, né? Agora, pulando de assunto e pegando o gancho aí desse confronto brasileiro, aí falando um pouco de seleção portuguesa, e até na brasileira o Estevão já teve oportunidade, o Rodrigo Mora, a gente viu muito ele nas imagens colado no Cristiano Ronaldo, né, quando ergue a taça da Liga das Nações, na grande vitória nos pênaltis contra a Espanha, um jogo espetacular de Portugal, o Nuno jogando muito, um jogador que cresceu demais na equipe portuguesa. E fica a pergunta se com o CR7 é candidato à Copa de 2026. Eu já respondo essa e tem outros temas para a gente falar a respeito da seleção portuguesa, analisar um pouco mais, aprofundar, mergulhar um pouquinho mais dentro do time de Portugal.
Eu vejo assim, ó, se Marrocos chegou numa semifinal, eu vejo que Portugal pode ser uma seleção com esse elenco, com o que tem apresentado, vai passando de fase, vai depender muito de onde vai estar na Copa do Mundo, tem que chegar lá por eliminatórias, mas eu vejo Portugal podendo se classificar na primeira fase, e depois, dependendo dos confrontos, ela pode, num nível de seleção que ela pega, ela vai passando de fase, e ela tem, assim, um potencial. Se não pegar na Copa, a própria Alemanha, de novo, pode ser problema. É diferente pegar na Copa do que na Liga das Nações. A França, a Espanha, o próprio Brasil, a Argentina. Mas depois se pega a Croácia, que é uma equipe muito forte também, que deve se classificar para a Copa, porque está jogando muito ainda com o Modric e companhia. E posso citar outros, a Bélgica. Eu vejo assim, se Portugal pega uma seleção como essa, tem jogo, pode se complicar, mas eu vejo como potencial para uma semifinal. Pelo menos passando de fase, a não ser Sim, que tenha grupo da morte aí por sorteio, por alguma coisa, a gente nunca sabe. Não dá para analisar ainda sem ter quem são os adversários, né, João? Mas eu vejo sim, é isso. Portugal por Portugal tá muito forte, tá muito competitiva, e tá legal que tem uma geração que está se transformando e que pode crescer até a Copa, inclusive o garoto Mora, que ainda acho que é muito cedo para a seleção portuguesa, mas o próprio Cristiano Ronaldo crescendo do jeito que cresce, saindo no meio do jogo, sabendo sustentar uma questão física e amadurecido para isso, mesmo saindo chateado do jogo. Não é a primeira vez que ele sai numa decisão e Portugal é campeã. Ele tem essa maturidade, essa grandeza também de saber que, ó, deu para mim no jogo, tem outros jogadores aqui que podem fazer a diferença, e foi o que aconteceu. Eu acho que Portugal, em teoria, não está abaixo, né? Muito abaixo, pode estar abaixo. Enfim, está no mesmo pacote das principais seleções do mundo. Eu acho que hoje em dia as duas que estão um pouquinho à frente das demais são a Argentina e a Espanha. Por quê? Porque acho que já têm ideias feitas, já são equipes mesmo, né? A França não é uma equipe ainda, o Deschamps já fez uma equipe em 2022, tanto que em 2018, perdão, tanto que foi campeão do mundo, mas desde então parece uma seleção mesmo, né? Um monte de peças ali puladas, mas que ainda não estão bem rotinadas. Ao contrário da Argentina e Espanha, que me parecem duas seleções já rotinadas. A Alemanha também está no início do processo. Do Brasil nem se fala, né? Começou agora. Já vamos falar do Brasil um pouquinho mais à frente. A Inglaterra é ida, e tem agora o Tuchel, né? Começou agora o trabalho. A própria outras seleções importantes estão ainda buscando. A Noruega parece que está se achando com o É, Haaland, enfim. a Noruega, mas se colocava um pouquinho abaixo, né? Mas é uma seleção que obviamente pode surpreender. Então acho que Portugal, depois da Espanha e da Argentina, como equipe, já é aquela que está mais pronta, porque o Roberto Martínez, embora eu seja crítico dele, já está lá há um tempo, e então já é uma equipe. E, portanto, não está muito abaixo em nenhuma dessas, né? E seguramente também não está muito acima. Logo, pode acontecer de tudo numa Copa do Mundo, e aí você falou, né? O sorteio dos grupos, o sorteio dos acasalamentos, como a gente fala, o chaveamento, como se fala mais aqui no Brasil, né? Depois, tudo isso são fatores decisivos. Mas sim, com um grupo acessível no início, e depois com chaveamento razoavelmente acessível, mesmo que obviamente tenha que enfrentar um tubarão, porque não dá para ser, não dá para ganhar uma Copa do Mundo sem jogar contra equipes fortes, isso aí é impossível. Eu acho que Portugal, na melhor das hipóteses, acho que pode chegar sim numa final, porque não, nunca chegou, pode chegar. Agora, nessa final, se jogar contra uma dessas seleções de muito mais camisa, que já ganharam o campeonato do mundo muitas vezes, tipo uma Argentina, tipo um próprio Brasil, porque não? Já imaginou uma final da próxima Copa Brasil-Portugal? Aí não Aí é é a consagração do nosso canal. exatamente. Aí não, aí não é seguramente favorito, porque aí falta aquela coisa da camisa. É aquilo que eu costumo falar. Se Portugal chegar numa final de Copa do Mundo, o país já vai ficar tão feliz, um país tão pequenino, de 10 milhões, que cabe do tamanho do estado de Santa Catarina, onde você mora. Então, tudo isso já fica tão feliz de estar lá, que acaba por haver menos pressão, e havendo menos pressão, Claro. acaba Eu por tenho haver medo de Portugal vontade. numa final, numa Exato. semifinal, Brasil e Portugal.
Por outro lado, o Brasil sabe que chegar numa final e se perder, os jogadores brasileiros sabem que é considerado vexame. Então vão estar tudo por tudo para ganhar. Então seria um jogo muito interessante por causa disso. Mas acho que as seleções tipo Croácia em 2018, quando jogou com a França, a própria Holanda, que já lá chegou 3 vezes, quando defrontam um país, enfrentam um país maior, mais forte, com mais tradição, com mais camisa, acaba sempre por perder. Por isso, eu não vejo Portugal, pelo menos durante a minha vida, Nem com semifinal. nem com capacidade, não, com capacidade para ser campeão do mundo, mas chegar a uma semifinal ou até uma final, dependendo do sorteio, pode, porque não? Claro. Se a Holanda chegou, se a Croácia chegou, porque Portugal não pode chegar no final, dependendo do sorteio? Pode, sim. Mas não para ser campeão do mundo. E Mas antes tem que chegar lá, né? tem que chegar lá. E o Brasil já chegou. Portugal tem aí o que é positivo para Portugal, porque ficou só para setembro as eliminatórias. Sim. Porque Portugal, como jogou a decisão da Liga das Nações, ele nem entrou agora. Algumas equipes que jogaram semifinal, quartas de final, ainda jogaram alguns jogos agora, Isso, nesse período. convém Portugal se classificar primeiro, né? E aí ela está no grupo com a Hungria, Irlanda, Armênia. Não Só é, classifica o primeiro e o direto. segundo colocado, aí tem depois uma espécie de um play-off, uma outra disputa. Portugal é favorito nesse grupo, né? Portugal, ao longo da minha, quando eu era mais jovem, né? Quando eu era adolescente, depois jovem, Portugal era muito costume fazer umas graças nessa qualificação e ficar de fora. Muito comum. Agora, desde há uns, eu diria, quase 20 anos, né? Neste século, é bem mais consistente nas eliminatórias. E a verdade é que, tirando uma vez ou outra que teve que fazer um play-off e ganhou, tem estado em todas, né? Já é muito difícil imaginar uma competição grande, seja Eurocopa, seja Copa do Mundo e até a Liga das Nações, sem a presença de Portugal. Portanto, eu acredito que Portugal vai conseguir fazer esse trabalho, esse dever de casa e conseguir se classificar. Mas realmente você fez bem em alertar. Primeiro convém ir lá, né? O Brasil já está. O Brasil já está, né? É o primeiro jogo com a Armênia, dia 6 de setembro. Então começa com o adversário mais fraco, fora de casa. Até a Agora, tabela é positiva. são Né? viagens que são equivalentes, é uma comparação ruim, mas para nós europeus, ir a esses países da ex-União Soviética é um pouco como para o pessoal aqui da América do Sul jogar na altitude. Ou seja, são viagens muito grandes, é muita logística, não é fácil, não é a mesma coisa do que jogar, por exemplo, com uma Suíça em Berna ou em Geneve, que mesmo que a Suíça sendo muito mais forte que a Arménia, a viagem é curta relativamente, não há questões logísticas. Esses países são sempre, todos os grandes europeus gostam de evitar jogar com a Arménia, com o Azerbaijão, etc. Viagens muito grandes, complicadas, enfim, difíceis. E o Mas clima me parece que é tranquilo, né? Clima mesmo, não o ambiente, o clima. o A clima aí, questão de previsão do tempo nesse período em setembro não é não, não, congelante na Armênia não, nesse até período, porque né? a Europa só tem clima muito, muito ruim em janeiro, fevereiro, e é lá em cima, só no norte da Europa, e nesses meses nunca há jogos de data FIFA, já por causa disso, né? Porque aí sim, aí seria jogar o gelo e isso é muito raro. Em relação ao clima, eu acho que a Arménia não tem um clima assim tão diferente do de Portugal até. Futebol é um papo de bar, né? Muitas vezes, e a gente pode fazer uma dobradinha aí da cozinha para a Copa que se toma o chopp, né? O bar, o pub, o Ancelotti, o Ancelotti arrumou a cozinha, o Brasil vai à Copa como zebra, é a pergunta. Porque o Brasil não é favorito. O Brasil todo desajustado, todo desarrumado. Mas é um Brasil que ele arruma. Por que se fala cozinha? A cozinha é questão da defesa, a gente já falou sobre isso. É uma cozinha à la italiana, que a gente também já falou a respeito disso, porque arruma bem a defesa. E esse jogador Alex, que é um achado do Ancelotti, do Lyon, que enfrenta o Real Madrid, impressiona ele para o time do Real Madrid e é chamado e é legal isso, um técnico que vem, vejam que ele já começa na escala, na convocação. O técnico, quando não tem muito tempo, é na convocação e na escalação e nas substituições que ele mostra que veio.
E no primeiro jogo ele faz um sistema mais defensivo para arrancar um empate. E na segunda partida contra o Paraguai, aí já é diferente o Brasil, contra o Equador foi uma coisa. E aí muita gente tem comparações, às vezes, esse negócio de influência, cortes de internet. Talvez façam um corte da gente aqui, do que a gente fala também, em algum momento, e vire algum meme, alguma coisa, mas a gente não tem esse objetivo, né, João? A gente gostaria, claro, tem o objetivo de que falem do nosso canal, mas a gente não faz coisas para dar corte de propósito, pensando em corte. Essa coisa assim, ai, mas aí se fosse o Dorival e tivesse retrancado, se fechado daquele jeito, e no final, contra a equipe do Paraguai, o Brasil se fechando para confirmar 1-0, todo mundo ia criticar, mas como é o Ancelotti, ninguém fala nada. Não, mas para aí, não há o que falar em relação ao resultado, a maneira que o Brasil se apresentou. O importante que dentro dos objetivos dele, para mim, muito claro, arrumou mesmo a defesa, parou de tomar gol, e o Brasil, depois arrumando um pouco o meio de campo, que é o segundo desafio agora, é arrumar o meio de campo, porque no ataque é tanta oferta, tenho falado isso bastante, e eu penso isso não só com o técnico italiano, com qualquer técnico, né, João? Sim. O Brasil ele tem tanta oferta de atacantes e criatividade para o meio de campo, embora não tenha aquele jogador, o articulador ou camisa 10, e foi feita essa pergunta até pelo PVC, que esteve aqui no canal, e o Ancelotti, a pergunta foi tão bem elaborada, e ele tem aquela dificuldade de não entender o português mesmo, porque quando fala camisa 10, e dependendo da maneira, ele não respondeu mais em relação a isso, mas ele respondeu em relação à defesa, falando até, eu sou italiano, eu arrumo a defesa, e eu vejo que o Brasil até a Copa, então, ele tem possibilidade, sim, como sempre o Brasil é candidato, e pode ser uma questão meio parecida com a Argentina, que começa perdendo para a Arábia Saudita uma Copa e depois é campeã. E quando começou aquela Copa, todo mundo, naquela rivalidade que a gente tem aqui, né? Ah, olha os argentinos, começaram mal, estão super mal na Copa, que vergonha, perderam na estreia, e o Brasil vai embalar, e aconteceu o contrário, quem ganhou a Copa foi a Argentina, aí sim com um jogador espetacular, que tanto articula como faz gol, como... Bom, é um jogador que multiplica, e aí a gente vai voltar na questão de... Para mim, o grande desafio é arrumar a seleção com... Ele tem dois planos, plano A e plano B. Não sei qual, não pela ordem de importância ou por uma sequência cronológica, mas plano 1 e 2. Seleção sem Neymar e seleção com Neymar. Porque se ele arruma a seleção sem Neymar, é possível sim brigar pelo título. Mas se ele consegue fazer o que o Filipão fez, por exemplo, com o Ronaldo Fenômeno e abrindo mão até mesmo do Romário, mas aí tinha Ronaldinho Gaúcho, tinha Rivaldo, tem isso também, né? E tem muita gente aí. João, queria a tua opinião também sobre isso. O Vinícius Júnior, melhor jogador do mundo, o Rafinha é espetacular, mas não são caras daquele porte do nível que o Brasil tinha quando foi campeão da última vez. O Vinícius, ele é um jogador espetacular, um grande jogador, mas no patamar do futebol mundial, ele pode ser comparado a outros, mas eu não vejo ele ainda. Ele pode, com o próprio Ancelotti, ser esse protagonista da seleção brasileira, mas eu vejo o protagonismo muito mais no conjunto do que no individual. Por isso ainda sinto muita falta e vejo que o plano, se é 1 ou se é 2, teria que tentar recuperar o Neymar, mas eu perdi um pouco as esperanças em relação a isso. Se o Neymar quisesse jogar, se ele pudesse ser o cara diferenciado que ele ainda é melhor do que todos esses jogadores. Aí sim cresceria o Rafinha, cresceria o Vinícius Júnior, e eles juntos poderiam, eu vou citar esses 3 jogadores, para mim, os mais fortes do Brasil, levar o Brasil até mesmo a final e a um título de Copa do Mundo. Mas é outro que é candidato a dar um salto um pouquinho maior. Pelo menos passar das quartas e chegar a uma semifinal também. O Brasil, para mim, a exemplo do Portugal de uma maneira diferente, é candidato a
a chegar à semifinal, e se for campeão, será uma zebra mesmo, porque nas bolsas de aposta, pode ter certeza que o Brasil não vai ser apontado como favorito. Dependendo de quem pegar na final também. Aí a gente estava fazendo esse mesmo exercício em relação a Portugal, né, João? Sim, em relação a uma coisa que você falou, eu também gostava de dizer algo que o Romário, o Ronaldo Fenômeno, foram maiores do que o Vini Júnior. Sim, mas atenção, né? A gente está a comparar uma carreira completa com uma carreira que vai a meio, né? A questão é, em 94 o Romário era maior do que o Vini Júnior é hoje, antes da Copa. É que depois eles ficaram maiores ainda, atingiram um estatuto de extraordinários depois de ser campeão do mundo. Se por acaso em 2002 a Alemanha ganhasse aquela final, de repente o Ronaldo Fenômeno não era considerado tão fenômeno como isso. Ele era um fenômeno, ponto. Mas ficaria sempre aquela coisa que acompanha um pouco o Zico, né? 2 ou 3 Copas, jogou 3 Copas e não ganhou nenhuma, né? De repente, se o Zico tivesse ganho uma daquelas Copas que jogou, seria maior do que o Ronaldo Fenômeno ou o próprio Romário. Enfim, mas é só isso que a gente está Esse é um querendo braço falar. de ferro interessante. Até porque Zico ou você vai Vinícius ver. Júnior mesmo colocando a carreira? É difícil de fazer uma avaliação. Tem que ser até aquele. A gente tem que avaliar o Romário até aquele ponto, até 94, né? E aí comparar esse Romário até 94 com o Vinícius Júnior até 2000, o ano em que estamos, 2025. Entretanto, isso não invalida que realmente eu sinta que falta ali mais alguém de peso. Por isso é que eu defendia já antes do Ancelotti, e o Ancelotti ainda bem que corroborou aquilo que eu defendia, o regresso do Casemiro, É. e também a convocação desses caras, por mais que não sejam jogadores que entusiasmem a torcida, mas a convocação de Danilos, Alexandro, para haver ali uma estrutura, né, que ajude um pouco o Vini Júnior. Né? O Vini Júnior está a entrar em campo para uma semifinal de Copa do Mundo. E se chegar lá um Danilo ou um Casemiro e disser alguma coisa ao ouvido e vai que é tua, que a gente está aqui e te segura, ele vai se sentir automaticamente mais fortalecido do que se os zagueiros forem só aqueles caras ainda com menos experiência do que ele, né? Tipo um Gabriel Magalhães, etc., que são bons zagueiros, bons jogadores, ou um Arana, etc., entendeu? Acho que isso aí dá uma estrutura, e claro, também concordo com você que o Neymar seria muito útil nisso, porque distribuiria responsabilidades, né? Não ficariam todas nos ombros do Vini Júnior, muita gente iria apontar para o Neymar. Ué, resolve, Neymar, e não apenas só para o Vini Júnior e para o Rafinha, que realmente tem, como você falou, um pouco menos experiência, menos a gente lá em Portugal fala cabedal, né, que é menos, aqui seja casca, né, tem menos casca, e o Neymar tem muita casca, né, o Neymar pode ter todos os defeitos do mundo, mas ele casca, ele já ganhou, né, porque ele faz tanta asneira que foi ganhando casca, É. e realmente é um jogador que, por mais defeitos que tenha, repito, em campo, ele gosta de assumir as responsabilidades, em campo, ali nas 4 linhas, ele Ele não é de amarelar, como se diz, não é, né? Ele não é não tem medo de pior enfrentar é, qualquer adversário. Ele é muito pior é, corajoso e ele pior é tem mal essa põe liderança, né? mal põe o pé fora das 4 linhas do campo e já começa a dizer uma bobagem ou se envolver em alguma É. coisa interna, o problema é aí. Mas lá dentro, realmente é uma grande figura. Entretanto, eu acho que, claro, que o Brasil é candidato ao título. Acho que zebra de uma seleção como o Brasil, a gente nunca pode usar essas duas expressões juntas, né? Brasil e zebra. É mais ou menos a mesma coisa, comparando mal, né? Dizer que no Campeonato Gaúcho o Grêmio é zebra. Né? Não quer zebra, né? O Brasil não quer zebra numa Copa do Mundo. Já ganhou tanta vez, enfim. Mas é evidente que parte um pouquinho Uma abaixo. zebra verde e amarela, assim, não preta e Uma zebra branca. verde e amarela, exato. Mas parte sim, um degrauzinho nesse momento, um degrauzinho abaixo da Argentina e da Espanha, que são quem eu coloco mais à frente, por aquilo que já disse, que acho que são equipes mais prontas. Entretanto, resumindo, acho que esta primeira impressão do Ancelotti foi excelente, excelente mesmo, dou nota 8. Eu acho que na anterior a gente só tinha o jogo do Equador como ponto de avaliação, acho que demos 6 ou 7, eu acho que a gente deu essas notas 6 ou 7. Agora, junto com o Paraguai, eu dou 8, porque houve consistência defensiva e houve mais dinâmica ofensiva, houve variações táticas. Ele, até com a entrada do Beraldo no segundo tempo do jogo com o Paraguai, se viu ali uma saída com 3 zagueiros, enfim. É realmente um treinador diferenciado, não é que ele tenha demonstrado que seja genial só por causa destes 2 jogos, mas se vê ali um trabalho com intenção, com objetivos e começando por onde deve começar, pela zaga, pela cozinha, como você fala, né?
E agora falta um pouco meio campo, né? A zaga está a começar a melhorar. E quando eu digo zaga, é todo o sistema defensivo, está a defender bem já, Inclusive, incluindo o Casimiro na frente incluindo o da zaga, Casemiro. né? Incluindo o Como Casemiro. defensor também, né? Quando eu digo zaga ou defesa, eu estou a dizer a forma como toda a seleção brasileira defende, não apenas os quatro lá de trás. O ataque também nunca será problema, porque tem muitos jogadores bons de ataque, como você também já referiu. O problema é ali o meio campo, que está faltando alguém. E por isso é que eu pergunto a você, e deixo essa pergunta aqui também a quem nos assiste, imaginando que Brasil e Portugal ainda eram o mesmo país, imaginando que não tinha havido a independência em 1822, que jogador da seleção portuguesa é que a seleção brasileira poderia aproveitar? Ou seja, que uma seleção conjunta entre os dois poderia ser aproveitado. E eu acho que há jogadores de Portugal que fazem uma falta muito grande, poderiam entrar de caras aí nesse Brasil. É raro isso acontecer, porque o Brasil costuma ter tanta oferta sempre que é raro isso acontecer, mas eu acho que há três jogadores, pelo menos, que podiam ser muito úteis a este Brasil atual, que seriam o Vitinha, o Bernardo Silva ou o Bruno Fernandes, algum deles. Não estou a dizer que eles são melhores do que os que estão lá no Brasil, mas podiam compor ali um quarteto, né, em que você teria Casimiro, Bruno Guimarães, quem sabe o Rafinha a 10 e depois ali o Vitinha ajudando a passar a bola, um Bruno Fernandes que está em Ah, muito mas bom. é para escolher um só. Então, ou mais, né? Se você achar que mais. Não, o interessante é que aí fica difícil. O desafio interessante é escolher um. Vamos fazer o seguinte desafio: você me dá um jogador de Portugal e eu dou um da seleção brasileira. Não quer dizer que seja uma troca. Se Portugal Sim. pudesse pegar um jogador brasileiro, eu não vou perder esse jogador na minha seleção. Então, Assim como Portugal não vai perder o que eu vou pegar. Aí eu então, pegaria o Cristiano Ronaldo. ah, Se fosse um, eu pegaria o Cristiano Ronaldo. Mesmo o até Brasil precisando de jogadores no meio, mas aí teria o protagonismo, a, liderando. a, a liderança. E muitas vezes vejam que o Brasil botou alguns jogadores lá na frente, o centroavante, enfim, tá com o Matheus Cunha. O Vinícius entrou, jogou um pouco mais centralizado. O Richarlison não jogou bem. Pô, tem Cristiano Ronaldo com Vinícius Júnior e todo esse, mesmo sem Neymar. Agora, se for para arrumar o time numa questão de meio de campo, ou acelerar o jogo de alguma forma, eu gosto muito do Vitinha, né? Uhum. Seria interessante. Agora dá para botar mais também. Mas eu, se fosse escolher um, eu escolheria. O Nuno também é um jogador que acaba dando uma dinâmica diferente, importante. Por mais que o Ancelotti ia falar disso nessa questão tática, quando ele chama para a escalação o Martinelli, muita gente, o Martinelli vai jogar do lado direito. Não, ele ainda transitou e potencializou o lado esquerdo com o próprio Vinícius Júnior, o Rafinha podendo. Na verdade, ninguém guardou do meio para frente. O posicionamento ofensivo do Brasil, ele tinha um desenho que é no papel ali nos aplicativos, tá ali as fichinhas, os botõezinhos, né? O Vinícius na esquerda, mas na hora que a bola rola, esses jogadores eles Na estão prática, se multiplicando, e uma coisa que eu ouvi do Ancelotti certa vez, que ele disse lá na frente, ele fala assim, uma voz lá na frente, em meio espanhol, né? Ou quando fala italiano, ele diz que lá na frente é com o jogador. Ele não vai ensinar o cara como fazer o gol, como fazer. Ele deixa a criatividade a florescer lá na frente, porque aí a qualidade do jogador diferenciado é que vai fazer a diferença. Então, certamente ele diz: você, quando recompõe, que é na marcação, a hora de descer, daí você tem um lado do campo, uma posição do campo que você vai marcar ou cercar pelo menos aquela região que você vai estar armado, ainda mais a defesa inclui os atacantes também. Eles vão ficar armados de uma maneira posicionados quando estão na defesa. Agora, quando ataca, esses quatro do ataque se multiplicam, né? E aí, tu podendo ter o Vitinha, que o Vitinha é um cara que ajuda muito nessa transição rápida, né? Tu Caco, toca a segunda bola, por exemplo, o Casimiro toca pro Vitinha e dispara os jogadores brasileiros. Nossa, o Vitinha vai saber o que fazer com a bola e colocar muito cara na cara do gol. Ou ele, numa tabela, vai aparecer também dentro da área, né? Caco, fizeram uma pergunta parecida e eu peço desculpa que eu não lembro que veículo foi, que órgão de comunicação foi, nem sei se foi ESPN,
fizeram uma pergunta parecida ao Rafinha. Aí eu vi na internet, aí em alguma rede social, que a pergunta era que jogador do Barcelona é que ele gostaria de levar para a seleção brasileira? E ele, em vez de responder-lhe a Lamine Yamal, até porque o Lamine Yamal poderia ir jogar Concorrer com ele. e correr Tirar com ele do time, né? com ele. E nesse momento, o Brasil, pontas criativos tem muitos, né? Do Vini Júnior, tem tantos outros. A gente nem fala do Savinho, que teve uma temporada até razoável no Manchester City, e antes de tantos outros. Ele respondeu Pedri, né? Que é uma espécie de Vitinha, né? E é realmente o que ele sentia ali, o Rafinha, que fazia falta à seleção brasileira. E, portanto, é isso também que eu acho que faz falta. Com o Casemiro faz um pouco menos, porque o Casemiro, além de ser um pilar defensivo, também tem bom passe, também sabe armar um pouco, mas é evidente que não é a sua principal característica ser armador, tanto que o Casemiro rendia muito com o Kroos e o Modric, muito mais armadores, principalmente o Kroos, à frente, né? E, portanto, acho que Casemiro e Vitinha, ali no meio campo, seria um grande... seria ótimo para o Brasil, com o Bruno Guimarães correndo muito, porque ele corre para cima, para frente, um jogador muito lutador, seria um meio campo muito bom. Em relação ao contrário... Se eu pudesse ter um jogador que você citou, vou voar um pouco no exercício, mas só porque eu comentei Croácia e República Tcheca. E o que jogou o Modric foi impressionante. Ainda, O que né? jogou esse jogador. Mas E ele joga um pouco mais atrás. Ele sai de trás. E o Brasil, se pudesse ter ao lado do Casimiro um cara do nível do Modric, porque ele não tem essa saída de bola que o Modric dá à equipe da Croácia. Nossa, o Brasil teria assim um acréscimo de construção, de início de jogada, maravilhoso. O mas e próprio respondendo Kroos também é outro, o alemão, que fantástico nesse. O Brasil não tem esse jogador com esse passe, essa bola refinada. Mas eu mas, sei que você ia continuar falando, mas ainda ficou a pergunta: qual é, brasileiro você encaixaria se fosse escolher para a seleção de Portugal? isso, só dizer dessa construção Casemiro, Modric e Kroos, que foi tipo um meio campo perfeito e muito vencedor, foi sob Carlo Ancelotti, né? Talvez ele consiga É, descobrir aí outro esquema. Em relação à sua pergunta, como eu acho que nesse momento Portugal, o que é raro ao longo da história, não tem nenhuma posição muito carente, porque Portugal, como é um país pequeno, acaba por não ter muita capacidade de recrutamento, então ao longo da história sempre teve um problema qualquer. Falta centroavante, falta lateral, não temos lateral esquerdo. Nesse momento, Portugal está bom em todas as posições. Acho que talvez pudesse melhorar na ponta, e portanto, obviamente, que eu escolheria Vini Júnior, né? Acho que com o Vini Júnior ali de um dos lados, do outro, tanto pode ser o Rafael Leão como o Pedro Neto, que tem jogado, ele está um pouquinho abaixo, obviamente, o próprio Francisco Conceição, etc. Mas com esses dois lados, o Cristiano Ronaldo lá no ataque e o meio-campo com Vitinha, Bruno Fernandes e Bernardo Silva a construir, bom, seria obviamente uma grande. Teria que ir pelo óbvio, teria que ir pelo Vini Júnior. Rafinha também seria uma ótima alternativa, mas o Vini Júnior é provavelmente o melhor jogador do mundo, ou se não é, está sempre ali entre os 3, 4, 5 melhores do mundo. Então não dá para ter uma resposta diferente do que Vini Júnior. E a seleção brasileira, gente, até não lembro na nossa pauta qual era o gancho para falar sobre isso, mas ela tem um apelido, ou de alguma forma, a seleção canarinho, por causa da camisa amarela, né? Amarelinha, enfim, em vez de chamar de amarelinha, seleção canarinho, que tem até mascote canarinho, enfim, depois criou tudo isso. Eu não sei se a seleção portuguesa tem aí um apelido, alguma coisa. Confesso que eu não lembro qual é essa expressão, só que em Portugal, aí quero que você explique, sempre muito estudioso em relação à nossa língua portuguesa brasileira e de Portugal, que a gente, quando pesquisa sobre clubes, aí cai às vezes em Wikipedia, aí tá lá a alcunha do clube, né? Internacional, Colorado, Grêmio, Tricolor, Flamengo, né? Mengão, rubro-negro. Então, isso é a alcunha que a gente vê ali, né? Mas tem uma diferença sobre isso no nosso língua que nos desune, que na verdade nos une pela língua e desune por alguma diferença, significados e expressões que são usadas ora em Portugal, ora no Brasil, João. Isso, o canarinho, os canarinhos para nós portugueses é a alcunha da seleção brasileira.
E a alcunha da seleção portuguesa, que você estava perguntando, costuma ser a seleção das quinas. Quinas é uma coisa que está dentro daquele embleminha de quem conhece a bandeira portuguesa, né? Vermelha, e tem lá dentro do emblema, as quinas é ali uma coisa dentro do castelo, enfim. E depois, antigamente, havia o hábito, como era raro Portugal ir às grandes Quinas, competições. né? Porque tu Quinas. falaste rápido, não é esquinas. Não, Quinas, não. né? Quinas, quinas. Seleção das espaço, quinas. Aham. Não das quinas, que a gente em português fala um pouco mais depressa, eu sei que às vezes confunde. E, e a verdade é que, mas antigamente Portugal comia raramente estes grandes eventos, né, de Copa do Mundo, etc. Inventavam uns sobrenomes para aquela seleção específica, né? A seleção que foi em 66 eram os magriços, porque é uma história que envolve Portugal e Inglaterra, e a Copa do Mundo de 66 era a Inglaterra. A de 86 eram os infantes, por causa do infante do Henrique, porque viajaram para o México, iam passar o Atlântico, enfim. Mas a seleção das esquinas é o principal apelido da seleção portuguesa. E é verdade, para nós, apelido é o sobrenome para vocês, né? Ou seja, apelido é Mota, apelido é Almeida, apelido é Moreira, e alcunha é que é os Garrincha, Tostão, Pelé. E é uma Você coisa que tem alcunha, João? hoje não, né? Mas quer dizer, até tenho Jam, né? Que são as minhas iniciais. Ah, Muita, verdade. Que muita tá na gente me rede chama, social, né? isso, muita gente me chama assim, e ao longo da minha vida me chamaram Joãozinho, até Chico, Chiquinho, porque eu sou João Francisco, então fui chamado de várias coisas, e algumas que eu nem posso dizer no programa. Não, mas assim, daquelas que tenham pegado, assim, alcunhas que tenham pegado, não. Agora é mais essa profissional, é mais essa do Jam, pegou um pouco, porque João Almeida Moreira é meio chato dizer, né? Então ficou Jam. E em relação ao sobrenome, não se usa, enfim, se entende, né? Mas não se usa o sobrenome em português de Portugal, usa só o apelido, um pouco como na língua espanhola, né? Que é o apelido no sotaque espanhol, apelido, no sotaque argentino, como é que é? Apellido. 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 É. E E, portanto, sobrenome. Aí a gente se atrapalha, aí quem não sabe dá uma confusão isso aí, porque é exatamente o inverso, né? exatamente, e apelidos ou É como alcunha. surdo e canhoto também. Isso, exatamente, também Porque acontece. para o espanhol, para nós, o surdo é quem não ouve, canhoto é o que bate com a perna esquerda. Para eles, Um surdo é jogador o. de vôlei ou de tênis usa o braço esquerdo é canhoto. Para E eles é pro surdo. Eu é surdo surdo. e uma pessoa que não ouça é sordo. Eu acho uma diferença ali menorzinha. É diferente. Mas, entretanto, alcunha, apelido, ou seja o que for, eu sinto um pouquinho falta da seleção brasileira e da portuguesa também, né? Que também tinha. De haver nomes como Garrincha, Tostão, etc., que se perdeu um pouco, né? Hoje em dia todo mundo é conhecido por primeiro e segundo, ou por dois nomes próprios, né? É, e então isso faz um pouco falta. Bruno Guimarães, etc., era mais bacana quando havia sobrenomes. Por exemplo, um jogador ainda faz parte do radar da seleção, apesar de ter problemas nesse momento, e que é conhecido por apelido é o Paquetá, né? Porque é o nome da ilha ali no Rio de Janeiro, onde da família dele e tal. Faz um pouco falta. Em Portugal É temos o ainda Vini, que diminuiu o Vini, né? o Deu Vini, uma Marquinhos, diminuída. Marquinhos, não deixa de Menino ser. Ney, mas é Neymar, né? Não tem Ah, isso aí. é como em Portugal o Pote, mas não é o meio que o nome oficial do Pote, né? O nome oficial é Pedro Gonçalves, né? Mas antigamente Portugal também tinha muitos apelidos e também foi perdendo um pouco para essa história de uniformizar muitos nomes, É, que é um Zico, Pelé, a gente gostava Zico. desses nomes curtinhos de 4 letras, é bom de guardar, né? Pega, né? Pelé é Ainda, sensacional. ainda há muito esse hábito, tanto em Portugal como no Brasil, de usar o primeiro nome, né? Coisa que nos países anglo-saxónicos não existe, é tudo pelo sobrenome, né? Ou seja, não há o Alisson, né? Seria, em Inglaterra ele seria conhecido como Becker, né? Não como Eu acho que Alisson. é uma coisa americana, sabe, João? É, Sul-americana e americana, porque quando eu fui cobrir o US Open, me chamou a atenção que a gente chamava. Eu fui num jogaço ah, lá em Nova York, no US Open, Pete Sampras versus André Agassi. E aí a Nike foi muito feliz, o Agassi jogando todo de preto com um tênis branco da Nike e o Pete Sampras todo de branco com um tênis preto da Nike. Um jogo transmitido pela televisão, TV aberta, 3 horas de jogo. Pete Sampras até ganhou o jogo. Acredito que era quartas de final, 2001 isso. Pouco antes das Torres Gêmeas caírem.
foi 10, 15 dias antes. E me chamou a atenção que a torcida americana, quando eles iam sacar, tinha alguns torcedores para um e para o outro. Então não era Agassi, Agassi, Sampras, era Pete, Pete. E eles gritavam André, André. E o André é um pouco mais da torcida dos latinos, mesmo não sendo latino. Mas isso aí porque também são jogadores que já ganharam uma dimensão tão grande que são tratados quase que como conhecidos, né? Pete, André, mas o nome oficial, né? Agassi, Sampras, ou seja, mesmo a seleção dos Estados Unidos, você não tem apelidos na seleção dos Estados Unidos. A portuguesa, esqueci aqui um que já falámos, inclusive, que é o apelido, que é o Vitinha, né? O Vitinha é conhecido ainda pelo apelido e tal, mas também vai se perdendo um pouco. Qualquer dia ainda vão chamar ele de Vitor Silva, eu acho que ele é Vitor Silva. Ainda vão passar para chamar ele Vitor. Tomara que não, né? Eu gosto mais dessa história dos apelidos ainda. É uma coisa que marca muito Portugal, Brasil e também um pouco a Espanha, né? A Espanha também ainda usa o Pedri, o Rodri, são poucos. Sabe que tem muitos sim. apelidos, mas o nome oficial do jogador nunca é pelo apelido, é sempre pelo nome completo. Eu acredito que seja uma coisa muito portuguesa mesmo, porque eu estou em Florianópolis e tem até um sotaque bem português aqui, o que a gente fala do manezinho da ilha, ele tem um sotaque bem português mesmo, de Portugal. A maneira que ele pronuncia, e aqui tem um hábito de dar apelido para todo mundo, né? Inclusive tem uma piada fantástica que um comentarista, meu colega, Roberto Alves, contava, e que é maravilhosa a piada, que é o seguinte, que Florianópolis tem tanta essa questão de apelido, que no centro de Florianópolis tinham, eu não vou lembrar o nome dele na piada, mas eu vou inventar ele se chamava Antônio, era um caixeiro viajante. E como ele só botava a cabeça para fora da janela, todos os dias ele botava a cabeça para fora da janela, e quase não saía do hotel, no máximo ia ali numa padaria, alguma coisa no centro, porque o trabalho dele era dentro do hotel. Ele veio para fazer isso, né? Só isso. Um cara de São Paulo que veio para cá, enfim, chamado Antônio, até que um dia chega na recepção alguém e pergunta: o Antônio dos Santos está aí? Antônio dos Santos, não tem aquela lista, era isso antigamente, ali, década de 60, não tem aquela lista, era um caderno, alguma coisa, e não acha seu Antônio, qual é o quarto, não sei o quê. Até que uma outra menina chega e diz assim: o Antônio, ele é caixeiro viajante, trabalha assim, daí ela olha para ele: é o Cuco. Porque todo dia ele botava a cabecinha para fora, né? E aí deram o apelido de Cuco e pegou. E aí, depois de um tempo, esse cara era conhecido sempre como Cuco, que botava a cabecinha para fora todos os dias. Então, isso pegou, é sensacional a história. Tem muito isso. É Zica, Zeca, Zuca, Zeco, Neco. Em Portugal, aldeias e pequenas vilas, todo mundo é conhecido por apelidos, e os apelidos depois vão perdurando no tempo, sabe? O cara tem o apelido do avô. Né? Às vezes o avô era chamado de Gago, porque era Gago, ou era loiro, e era chamado de Gago ou de loiro. E o cara, o neto já tem o cabelo preto e não gagueja, mas ainda continua sendo Gago ou o loiro, entendeu? Então isso é uma coisa muito, principalmente nessas regiões mais rurais de Portugal, todo mundo é conhecido por uma alcunha, ou apelido, que é hoje o nosso língua que nos desune. E eu sempre levando meu apelido como nome profissional. Meu nome é Carlos Henrique, Caco da Mota, ao lado do João Almeida Moreira, o Chico também, porque João Francisco, e outros apelidos e alcunhas que ele não quis revelar aqui. A gente vai encerrando mais um episódio, uma rodada, e muito interessante, convidando você para se inscrever no canal Zuca e Tuga. Teremos aí o Mundial, certamente teremos grandes confrontos entre equipes brasileiras, principalmente esse jogo sensacional, Porto e Palmeiras. Fique ligado, se inscreva no canal e até o próximo episódio, rodada, jornada. Essa foi a 24, vem aí 25 da segunda temporada. Obrigado, pessoal, até a próxima. Valeu, João. Valeu, Caco. Um abraço, até a próxima.